Graça e paz, irmãos, paz de Deus, Shabbat Shalom. Irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o assunto que me traz aqui hoje, eu vou tentar ser bem breve. Eu não quero entrar em detalhes. Se alguém quiser saber com mais clareza, pode me procurar. Eu vou deixar o telefone. Bom, eu já deixei o telefone em alguns vídeos aí, vocês procurem outros vídeos. Esse aqui eu nem vou deixar. Eu tenho assim que ter cautela, irmãos. Esse assunto que eu vou passar aqui é um assunto que está sendo muito, tendo muitas restrições já. E tais restrições eu tenho conhecimento que já afetaram algumas pessoas que estão colocando isso bem à tona. E nós temos que ter cuidado porque nós sabemos quem está por trás de tudo isso. Esta Agenda 2030, ela é programada já para a nova ordem mundial e o sistema religioso do anticristo, certo, irmãos? Agora, isso também tem um tal de Jokun. Jokun quer dizer jovens com uma missão, certo? Então, por isso que houve aí uma jornada mundial da juventude, onde o Papa Francisco participou, né? E também está tendo uma mudança muito grande dentro da Igreja Romana, que está sendo trocados cardeais, bispos, todos aqueles que não estão querendo obedecer à ordem que já está assinada, né? Está tudo já sistematicamente já dentro do sistema, vamos dizer assim, né? Muitos não estão aceitando. E os que não aceitam, sejam eles da igreja romana, ou sejam da igreja evangélica, ou da luterana, seja de qual ela que for, eles serão tirados dos seus respectivos cargos e substituídos. Claro que terá que ter um motivo perante o povo para que isso não venha causar uma ruptura, ou seja, um êxodo, não é ruptura, um êxodo do povo, porque a ausência do Espírito Santo, a igreja esvazia do Espírito Santo, porque a igreja somos nós, e você estando na simplicidade, você está num lugar que você não sabe, enquanto você está ali na simplicidade, você come, você se manifesta, você se alimenta, mas daqui a pouco você começa a perceber que tem maldade no sistema, que tem corrupção, desvio de condutas, desvio de coletas. E tudo isso faz você perceber que tem alguma coisa que não está certa. E o sistema tenta colocar na sua cabeça que você tem que só orar e ficar em paz. E você continua sendo escravo do sistema. Quando que você tem que orar sim, para que Deus te tire das garras de Satanás. Quer dizer, se Davi visse uma ovelha sendo apanhada pelo lobo, ele ia lá só orar e ficar em paz? Vocês acham disso? Não. Ele pegou e foi para cima do lobo. Mesmo ele sabendo que ele era um mancebo, mas ele tirou a ovelha, salvou a ovelha. Então compete a nós, irmãos, como ministros do Evangelho, não esconder a verdade. Por isso que quando a gente prega em algum lugar e começa a falar muito a verdade, vem reclamação. Se você ficar falando muito a verdade aqui, com certeza um espírito toma alguém e vem nos atacar. Porque não vai querer, o diabo não quer que isso seja falado para você. Que as denominações, a maioria, quase a maioria, ou praticamente quase toda a maioria, já está controlada por esse sistema. Mesmo porque, já em 1970, eu marquei a data no papel aqui, 1979 ou 74, não me lembro, houve eu creio que é 79, 1979 houve uma reunião que foi formado o Pacto de Lausanne. E nesse Pacto de Lausanne envolveu várias denominações que fizeram um pacto com Roma, né? E que foi assinado já naquela época esse sistema religioso, que já vem há décadas esperando o tempo para começar a agir
como plataforma para que o anticristo venha depois tomar uma posição já toda pronta. O palco, o cenário, entendeu? Para manifestação. Mas primeiro vem os seus agentes, moldando, alicerçando, colocando a plataforma para que ele chegue, tudo pronto. Seus adeptos. E quem são as plataformas? São homens que fizeram, ajudaram, até mesmo igrejas evangélicas. Às vezes aqueles que foram ajudados na sua simplicidade, por falta de oração, foram levados por falta de dinheiro. Por exemplo, a maioria das denominações evangélicas que foram para o Brasil foram financiadas, principalmente o Brasil, irmãos, foram financiadas pela maçonaria e pela franco-maçonaria. Aqueles que não foram financiados, logicamente, irmãos, eles começaram a ser perseguidos, e são até hoje. Existem igrejas evangélicas até grandes, né, que hoje, irmãos, elas são totalmente politicamente manipuladas. Elas agem segundo a vontade do sistema, que na verdade não são aqueles que estão, eles são marionetes apenas. Aqueles líderes que tomam posição, eles apenas são marionetes, irmãos. Eles obedecem uma ordem superior. São tomados às vezes por espíritos enganadores. E nós somos enganados. Certo é que não quer dizer que Deus não atuou na nossa vida, porque nós, na nossa simplicidade, lembra lá da jumenta que falou com Balaão? Balaão. Não é que Deus falou na boca da jumenta. Eu sempre não entendi assim. Eu entendi que Deus falou para a jumenta abrir a boca e falar. Então, na nossa simplicidade, Deus conhecendo o nosso coração, Ele fala conosco, né? Ele sustentou Elias por um corvo, embora muitos dizem que foi por um árabe, mas tudo bem, isso aí é uma questão lá deles, lá, irmão, dos judeus. Estou falando aqui que Elias foi sustentado por um corvo, eu creio assim, como está escrito. Então, irmãos, veja bem, aquele sistema religioso foi o mesmo sistema que condenou o Senhor Jesus Cristo. Quem condenou o Senhor Jesus Cristo foi um sistema religioso. E é porque quando Moisés estava lá, não era sistema. Ele estava guiado por Deus. Assim que houve uma ruptura, e começou a entrar pessoas que criaram já naquele tempo um sistema de corrupção, de desvio de conduta. Já naquele tempo, procura nos livros do Velho Testamento, você vai ver sacerdotes que se vendiam e reis que faziam coisa errada, e filhos de sacerdote que faziam coisas erradas, né? Que não cumpriam com seus deveres sacerdotais. Por quê? Porque estavam já sendo dominados por esse mesmo espírito. Por isso que essas três maiores religiões que hoje existem, elas foram distorcidas pelo sistema. Elas não, né? Porque as outras não posso garantir nada. Foi que o cristianismo foi distorcido. O sistema religioso da franco-maçonaria, da maçonaria, entrou no meio desse sistema e torceu, né? Torceu tudo, criou, já naquela época, algo que não era divino. O Espírito de Deus se retirou e ali eles ficaram segundo as suas próprias concupiscências, a ponto de haver uma reforma que foi coordenada por Martinho Lutero, que depois também, infelizmente, não estou dizendo que ele foi do sistema, mas se criou um sistema também. E dali foi saindo outras denominações, saindo outras que, se você for perceber, saíram da Grande Babilônia. Porém, a igreja primitiva, ela não tinha templos, ela se reunia em casas. É lógico que, segundo a proporção da população hoje, tem que ter um lugar para a pessoa se reunir, eu não sou contra. Porém, imaginemos o que está acontecendo hoje, na atualidade. Se construindo megas templos em todos os lugares, muito dinheiro, porque a tendência de tudo isso é ter poder, é ter condições e poder. E quando a coisa começou a virar agora, que está começando a virar, está aparecendo, porque agora, irmãos, mediante essas situações, né, a igreja com esta agenda, ou melhor, a ONU com esta agenda da Agenda 2030, ela já está, você vê a geopolítica, você vê as guerras que estão sendo feitas, são tudo tramas para dividir o mundo
em dois, tá? Em dois, para balancear, porque quando o anticristo chega, ele domina tudo, coloca no nível, e cria uma paz, que é uma paz que não é verdadeira, vai durar só 7 anos, está entendendo? Mas ele já tem uma plataforma, e aí ele já tem tudo, e eles querem mudar a narrativa na história, vão mudar, por isso que hoje você procura na internet que começam a aparecer livros que não sei quem achou, está comprovando que a Bíblia não está certa e não sei o que. Isso é tudo satânico, irmão. Já estava preparado para ser lançado, para que a tua mente acredite que realmente a Bíblia ela só contém a palavra de Deus. Porque o interesse é distorcer a verdade. É um esquema da ONU, que a ONU criou, é uma iniciativa para que haja, então, uma revolução para, para pôr o mundo em um outro sistema religioso, formando uma igreja evangélica de um mundo novo, ou melhor, uma igreja mundial, da nova ordem mundial. Ela praticamente não precisa mudar a sua liturgia, ela só precisa tirar a essência, que é Cristo. Porque não estou falando que todas são assim, porque as que não são serão perseguidas. Aquelas que já assinaram o documento desde 1979, são muitas, tá? Só que nós não podemos mais falar o nome. Tanto é que se você for procurar agora, em alguns lugares que tinham o nome, como eu consegui achar, irmãos, você vai no mesmo lugar, já não tem mais o nome, tiraram, porque agora existe uma opção, deram uma opção, não sei se vocês vão ficar sabendo agora, que eu já procurei isso, para se colocar ou não o nome. Então você vê que tem não sei quantas religiões e tem lá 8, 9, 10 só que tem o nome. E as outras não tem. Né? Por quê? Por que tinha antes? Porque agora foi colocado um etc. Tá? O documento, o mesmo documento, fala lá umas 10 igrejas, mais ou menos, daqui a pouco fala e etc. Esse etc quer dizer o quê? Quer dizer que tem mais, mas eles não quiseram colocar o nome, agora é opcional. Né? E não é necessariamente ser o líder da denominação que vai lá participar das reuniões interreligiosas e ecumênicas, porque eles querem diferenciar o diálogo interreligioso, eles querem diferenciar para que você pense, né, que é apenas um esquema para uma reunião para falar da agenda climática ou para falar de outras coisas que estão influenciando hoje, irmãos, a cultura, a natureza, entende? O desenvolvimento global. E você pensa que é isso, mas isso é um pano de fundo. Porque tem que estar sim, tem que estar tudo dentro de uma organização, porque o anticristo chega e já sabe onde é que está as peças certinhas que os seus agentes colocaram, inclusive as igrejas. Porque ele tem que dominar, primeiro, a economia. Veja como está a economia, todo mundo está ficando ruim. Depois ele domina a igreja, ou melhor, a economia, o povo, né? Através do quê? Da igreja. Pronto. A economia, o governo e a igreja. Porque com a economia, com o governo e com a igreja, através da economia ele consegue quebrar o governo. Aí ele toma já posse daquilo que ele quer, dominar o mundo. Né? O governo já está sendo manipulado por ele, inclusive. Né? Então, ele quebra a economia. Depois, então, ele toma a igreja. E a igreja já está sendo feita, fazendo reuniões em vários lugares. E não estou dizendo uma igreja só, são várias as que assinaram já e que estão compactuando com esse sistema diabólico e maligno. Mas você, irmão, irmã, crê em Jesus Cristo, continua orando, ore. Você não tem culpa de estar sendo enganado, eu também fui, certo, irmão? Agora, não é que você não vai confiar mais em nenhuma igreja, eu não estou mandando você ficar em casa. Não, você tem que confiar em Jesus Cristo. Você observa qual é o fundamento da igreja. Se é uma igreja sem política, primeira, tem que ser uma igreja sem política. Porque tem igreja que fala que é apolítica e dentro do seu
sistema ministerial tem política. Ele não aparece, porque você não vê, mas lá tem. O primo coloca o sobrinho coloca o cunhado coloca o sogro coloca não sei quem, entendeu? Isso é política. Entendeu, irmão? Essa política aí cria lá dentro uma força, e essa força vai circular dinheiro lá dentro. Isso aí vai ter maçonaria lá dentro, porque agora não precisa. Antigamente, irmãos, a maçonaria também foi perseguida. Mas o que aconteceu? Eles tomaram força, tomando essas denominações, e aí eles passaram então a se reunir dentro de determinadas denominações evangélicas. Por isso que a maioria das denominações, mesmo na simplicidade de alguém que veio para evangelizar com pureza, mas ele não tinha condições, porque não tinha dinheiro. Como é que uma pessoa vai vir lá da... Ah, Deus preparou. Não, Deus prepara. Tem aqueles que vieram, talvez com o suor do seu rosto, mas a maioria veio com ajuda, de alguma instituição, entendeu? Então ele fica preso. Ele já sabe que tem quem ajuda. Então por isso que eu vou dizer uma coisa. Eu estive num funeral aqui, e eu fui atender um serviço divino de uma pessoa, irmãos, que eu não estava na igreja que eu pertencia, e nem em nenhuma igreja. Eu não estou ligado a nenhum sistema, eu sou ligado só com Jesus Cristo. Meu ministério é com Deus, né? Eu não estou dizendo que eu estou condenando todas. Não posso falar contra a igreja. Eu não estou aqui para derrubar nenhuma igreja, pelo amor de Deus. Eu estou aqui para dizer que determinadas, que já estão incluídas, que fazem parte do sistema, porque tem aquelas que não fazem. E a gente sabe quem faz e diz que não faz. Porque eles não podem, porque eles estão debaixo também de uma outra ordem, que se eles falar também, é que nem... Você pensa na maçonaria, você falou, você morre, você sai fora. Desaparece, entendeu? É mais ou menos assim. Então eu estava num funeral, quando acabou, veio uma pessoa, me cumprimentou, apertou minha mão, me chamou no canto, falou: você já tem alguma igreja? Qual a sua igreja? Eu falei: não, eu sou autônomo, eu disse: eu sou itinerante. Ele falou: ah, é? Itinerante? Você precisa ter uma igreja, por que você não tem? Eu falei: porque eu sinto de ficar assim. Ele falou: não, você tem que ter uma igreja. Onde é que você mora? Eu falei: eu moro não falei bem o lugar, mas falei assim, o lugar, a região, né? Aí ele falou assim pra mim: você conhece tal denominação? Eu não vou falar o nome dela, entendeu? Eu falei: conheço. Ele falou: eu sou de lá. Eu falei: o senhor é de lá? Sou. Mas eu vou em outras também, ele falou. Eu fiquei meio confuso, fiquei quieto, mas não falei que eu já tinha sido. Eu fiquei quieto. Eu não falei que eu estava frequentando, porque eu não estou frequentando mais. Eu respeito, tenho amigos, tudo, mas eu não estou frequentando. Eu vou em outros lugares onde Deus me põe no coração, enfim. Aí ele disse assim para mim: bom, você conhece? Eu falei: conheço. Aí depois eu ainda disse para ele assim: Aí no final disse: eu já fui desta denominação. Aí no final disse sim. Eu falei: mas ali está meio complicado. Ele falou assim: complicado quem são o ministério dessa igreja. É tudo complicado. Ele falou para mim. Não fui eu não, tá, irmão? Tô contando que ele falou: são todos complicados. Inclusive eu tenho ajudado muito. Eu ajudei uma denominação aqui, uma igreja dessa aqui, falou o nome do local, não vou dizer, ajudei tudo, desde a construção do alicerce até em cima, né? Eu vou muito lá. E também ajudei uma outra, uma sala que precisava, arrumei tudo direitinho, mas eu estou muito triste, porque ele tinha até uma funcionária que trabalhava para ele, que era de lá, e a funcionária disse para ele: ó, aquele determinado X irmão lá está usando o dinheiro que você mandou para fazer tal coisa, está montando uma empresa. Estou falando isso diante de Deus, irmão. Só que eu não estou citando o nome de ninguém. Aí ele falou assim para mim: ele está montando uma empresa, então agora eu vou ter que tomar uma posição sobre isso daí. Eu peguei e falei: que coisa, né? Ele falou, ele disse, eu falei: ele é, e você então não tem igreja? Eu falei: não, você tem que ler um livro. Ele falou para mim o nome do livro, né? Ele falou: eu vou te emprestar um livro. Ele falou: Os Templários, vai gostar de ler. Eu falei: tá bom, se o senhor tiver, manda para mim, nem que seja em PDF, né? Eu queria ver mesmo, para mim entender o que estava naquele livro. Mas ele falou: semana que vem eu estou aqui, eu vou para tal país. Quando eu voltar, né, eu estarei procurando, e nós vamos então
comprar um terreno e nós vamos construir uma igreja e nós vamos fazer uma casa para você no fundo, para você não precisar pagar mais aluguel. E tem determinados irmãos que entram aqui no meu canal dizendo que eu quero ganhar dinheiro com a internet. Irmão, seja bem inteligente. Se eu quisesse fazer isso, pilantragem, irmão, que nem tem pessoas da sua denominação que talvez faça, que eu não, graças a Deus, eu não estou julgando ninguém, nem estou falando o nome da denominação, eu faria. Eu estava com uma casa hoje aqui, minha, não estaria pagando renda, que aqui fala renda, não fala aluguel, e ainda com uma igreja para me atender. Com tudo montado, sem eu gastar um centavo. Mas eu ia estar na mão não sei de quem. Eu prefiro ficar na mão de Deus e ficar passando prova e orando para Deus preparar. E embora muitas vezes os corações das pessoas tudo duro, mas eu fico em paz, eu preciso mais de Jesus Cristo. Então você está entendendo, irmão? Tudo isso daí é algo que você tem que preocupar. Eu não vou dizer o grau que esse homem era, que ele me falou. Não vou dizer o grau. Porém, e não estou citando o nome dele também, embora era uma pessoa educada, não posso falar que não seja. Não tenho nada contra esse movimento, porque para mim não me interessa, não me faz nem mal nem bem, tá? Quer dizer, não me faz nada porque não me interessa, tá lá, eu não tenho nada a ver com isso. Não estou difamando esse movimento, porque para mim, eu quero é Jesus Cristo, não estou difamando a sua igreja, estou falando a verdade, certo? Isso que eu estou falando não é mentira, Deus está aqui presente, está vendo que eu estou falando a verdade. Para que eu vou, irmão, ficar inventando coisas para pegar número do meu canal? Eu não preciso, se quiser ir embora que vai, vou fazer o quê? Só que eu estou falando a verdade. Então, esse esquema todo que está sendo formado, a ONU também é uma fachada, porque ela simplesmente tem os CNPJs dessa denominação, que estão já centralizadas na sede da denominação, mas estão também ligadas a ela. Quer dizer, ela tem poder administrativo superior sobre essas denominações que estão internacionalizadas, ligadas com ela. Tá entendendo? E vai chegar um momento que essas denominações só vão poder estar abertas se cumprirem as ordens dela, da ONU, que vai ser remetida ao anticristo. Existe já uma organização que é WEA. WEA. O W é WEA. World Alliance. World Evangelical Alliance. World Evangelical Alliance. Aliança Evangélica Mundial. E já está. E tem, claro, que para você abrir uma igreja aqui, você tem que ir na Aliança Evangélica Portuguesa. Mas isso não quer dizer que você está na federação. Por quê? Porque você tem que assinar um documento da federação. Chega um momento que é exigido. E se você negar e não ir, não assinar, você não pode, você vai ser perseguido. Então o que acontece? Agora está tendo um movimento global, certo, irmãos? Que as pessoas que fazem parte dessa federação, então seus representantes nas suas respectivas nações vêm em busca da assinatura dos seus representantes na nação que consta a sua instituição. Se o representante que foi colocado pela instituição não assina ou nega porque ele vê que aquilo não é de Deus, ele simplesmente é afastado. Ou vão fazer uma calúnia, alguma coisa eles vão fazer, vão afastar ele e vão dizer que é por causa disso, que é por causa daquilo, que é por causa não sei do que. E tem muitos que cedem, porque não sabem o que está por trás daquilo. Porque eles vão dizer que não é isso, que é mentira, que não sei o que, e a pessoa às vezes fica envolvido porque não quer perder aquela posição e vai lá, assina e volta. Está assinando a sua própria sentença. Então se você saiu fora de algum lugar que você está vendo que está acontecendo isso, dá glória a Deus que Deus está te libertando e você não está entendendo nada, né, irmão? Olha, vocês vão ver que eu estou falando a verdade, tá? Vocês não querem acreditar, porque vocês não estudam a Bíblia, vocês não buscam conhecimento, vocês têm que fazer tudo isso, meu irmão. Nós não estamos no tempo de ficar contando só historinha, não. Nós temos que saber onde nós estamos pisando. O Senhor Jesus Cristo disse assim, ó:
o meu povo sofre por falta de conhecimento. Nós temos que ter esse conhecimento. Agora, a denominação que você vê que só prega a Bíblia, que fala de Jesus Cristo, que ela, muitas das vezes, ela faz só uma pregação expositiva da Bíblia. Essa denominação você pode até confiar, porque ela está explicando a Bíblia para você, mas aquela outra que só faz promessa, e que nem um irmão pregou esses dias aí, que é para vir no outro dia, que no outro dia ele ia falar do Evangelho, aquele dia era outro assunto. Mas não fala nunca do Evangelho. Que Evangelho que prega? Agora, esses dias um líder muito grande aí, de uma denominação, falou que você vem buscar isso, vem buscar aquilo, mas você tem que buscar a salvação. Mas agora, é porque agora, será que andou vendo meus vídeos? Ou será que, tudo bem, mas não vai adiantar nada. Sabe por quê? Ele não consegue mudar mais, porque já dominou, é muita gente, irmão. O que pode acontecer? Se ele começar assim, ele vai sair fora também, porque não é ele mais que manda. Ele pode até pensar que seja ele, mas não é. Ele vai ser substituído aos poucos, entendeu? E com certeza o povo fica na simplicidade, e na simplicidade, claro que Deus vai falar com você, porém chega um momento que você percebe que não tem pé nem cabeça, porque a exortação fica sem a luz, sem o Espírito, sem o conhecimento, e a saída do Espírito Santo deixa o homem numa confusão. Isso está acontecendo, não é só em igrejas evangélicas, até na igreja romana. Tem bispos e padres que não estão assinando. Procura saber a história do Vigano nos Estados Unidos, procura saber Padre Dornelles, procure saber de outros e outros, que você vai ver que eles estão contra. Embora eles não falam por quê, mas a gente sabe, é uma igreja global, uma igreja que vai ser dominada pelo anticristo, de um governo de uma nova ordem mundial, e as igrejas evangélicas vão aceitar, porque a Bíblia já não é mais a palavra, ela contém, então eles vão receber outro tipo de Bíblia que está reescrita pela inteligência artificial, e os seus membros, que como estão acostumados, que já ensinaram que a palavra é só aquelas que saem da boca deles, não é a Bíblia, vão ficar ali, escutando mentira e, sem perceber, já estão sendo marcados com o sinal do anticristo. Então, meus irmãos, queridos e amados, sejamos espirituais e vamos buscar a Deus em espírito e em verdade. Eu não estou sentindo ficar mais ali. Como é que eu faço? Faça na culto na sua casa, ore a Deus na sua casa, enfim. Faça o que você sentir, mas guiado pelo Espírito Santo, usando a palavra de Deus como a fonte. Não precisa você de nenhuma intercessão humana. O Espírito Santo intercederá por ti, ou levará a tua oração ao Pai, e Jesus Cristo intercede por ti, para que um dia nós todos juntos possamos herdar a coroa da vida eterna. Tenhamos cuidado para que nós não sejamos enganados por essa agenda de 2030. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Eu não posso me estender mais, porque esse é um assunto muito polêmico. Eu tenho vários e vários assuntos referentes a isso, mas eu senti de falar isso aqui hoje um pouquinho só, porque eu não sei, mas Deus sabe, essa federação aí realmente, ela existe. Alguém pode dizer para você que é mentira. Se você quiser acreditar, acredite. Se não, pesquise. Você vai pesquisar. Mas agora está difícil até de você achar. Sabe por quê? Porque estão retirando tudo. Até isso que eu estou falando aqui corre o risco de também esse vídeo ser apagado. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.